Olá, tudo bem? Nós somos estudantes do quinto semestre de Medicina Veterinária pela Universidade FAM e através do canal Quatro Patas e uma Dúvida, nós traremos para vocês o que a ciência nos diz sobre o momento ideal para castrar o seu pet. Você sabia que a castração não é só sobre um controle populacional? Castrar antes ou após o primeiro cio vai influenciar diretamente na saúde do seu pet. Claro que isso é uma dúvida muito comum entre os tutores das cadelas e das gatas, e a resposta para esse tipo de pergunta é que depende. Depende do porte, do objetivo clínico, da saúde do animal, mas a gente vai conversar direitinho hoje. Nosso grupo ele realizou uma pesquisa onde constatou que 86% das pessoas castraram antes do primeiro cio, 9% após o primeiro cio e os outros porcentos disseram ser contra a castração, mas não deram um motivo plausível, uma resposta plausível para isso. Castrar antes do primeiro cio, ele vai trazer muitos benefícios, como por exemplo, vai prevenir o câncer de mama nas cadelas e nas gatas, a piometra, que é uma infecção uterina muito grave, muito comum nas cadelas não castradas. Também vai diminuir os comportamentos do cio, como a vocalização excessiva, a briga por território, principalmente das gatas, e vai também diminuir essa atração pelos machos. Só que algumas raças, se não tiver um manejo nutricional adequado, elas vão ter um ganho de peso maior do que esperado. Por outro lado, algumas outras raças também, principalmente as de porte grande, vão ter alterações ortopédicas futuras se tiver essa castração precoce. Vamos usar alguns exemplos. Pastor alemão, golden, eles têm essa tendência, essa predisposição, labrador também, né? Essa predisposição a ter essa alteração ortopédica no futuro. Então, se tiver essa castração precoce, vai triplicar, duplicar as chances deles terem esse tipo de alteração, como por exemplo também o Dachshund, o salsicha, né? Também tem muita predisposição a ter a doença do disco intervertebral, então também vai aumentar essa chance dele de adquirir essa doença. Os Rottweilers também, osteosarcoma, que é o câncer ósseo. Algumas raças de portes grandes também vão ter a displasia coxo-femoral, o rompimento do ligamento cruzado. Então, são vários fatores que a gente precisa analisar antes de tomar a decisão de ser antes ou após o primeiro cio. E os veterinários, eles costumam indicar para esses tipos de raça, pelo menos castrar após os 18 meses, onde já vai ter esse 100% do desenvolvimento ósseo desses animais e das articulações. Outro ponto é que tem os cães de esporte também. Eles precisam desses hormônios para ter essa aptidão, essa resistência. Então, também é desaconselhável castrar antes do primeiro cio, antes deles terem essas alterações hormonais. Dentro desse contexto que foi apresentado, pode surgir uma dúvida. Mas e aí? Qual é o melhor momento para castrar? Calma. Primeiro, você sabia que castrar o animal após o primeiro cio pode ser uma escolha, mas que há alguns riscos? Calma que eu vou explicar. Castrar depois do primeiro cio pode ser indicado quando o médico veterinário quer respeitar melhor o desenvolvimento desse animal, principalmente em raças de grande a médio porte. Isso porque o animal passa por um desenvolvimento hormonal inicial, onde ajuda ali a maturação óssea e a maturação muscular. Claro que existem algumas vantagens, que pode ser o desenvolvimento corporal desse animal, em alguns casos, pode também ocorrer em animais que tenham tendências a problemas articulares e, claro, existem as desvantagens, onde a gente tem que prestar mais atenção, que é o risco do tumor de mama aumenta após o primeiro cio, o animal pode ter uma gestação indesejada e passar pelo processo do cio várias vezes com todos aqueles desconfortos. Além disso, existem algumas doenças, até mesmo a piometra, que é uma infecção do útero, onde acumula pus devido aos hormônios do cio. Até mesmo uma pseudociese, que é onde o animal apresenta uma gravidez psicológica, pode ocorrer de ter leite, o animal pode ter um comportamento mais maternal, ficar isoladinho no cantinho da casa, com um instinto muito protetor, entre outras doenças. Outra coisa onde a gente tem que se atentar é que cães e gatas são diferentes. O que serve para uma, talvez não sirva para outra. As gatas geralmente se aproveitam muito mais de uma castração precoce, pois entram no cio várias e várias vezes, ficando mais estressadas. Já as cadelas, principalmente as de grande porte,
precisa de uma avaliação mais individual. Isso porque cada animal se desenvolve de um jeito. Ou seja, não tem regra, o melhor é sempre procurar um médico veterinário para que possa fazer uma orientação. Então fica a dúvida: castrar antes ou depois do primeiro cio? Se o objetivo for a máxima prevenção a tumores mamários ou doenças urinárias, é indicado que a castração seja feita antes do primeiro cio. Porém, nem são todos os casos assim. Cães de grande porte, por exemplo, alguns veterinários indicam que seja feita assim à espera de um desenvolvimento corporal para que o animal seja castrado. Porém, a decisão final é sempre feita de forma individual, levando muitos fatores em consideração, como o histórico desse animal, a saúde dele naquele momento, se possui alguma doença crônica, alguma inflamação, a espécie, raça, o porte dele também, sexo e o estilo de vida. A castração, ela não é só o controle populacional. Ela é também uma forma de prevenir e melhorar a qualidade de vida desse animal. Se você gostou deste conteúdo, encaminhe para tutores que precisem saber dessas informações.